Bom dia, alunos, tudo bem? Bom, vamos iniciar nossa aula hoje, oitavo, voltando um pouquinho nesse poema que a gente terminou a última aula, né? E é ele que será base para que a gente possa continuar com as correções. Então, vai fazendo essa leiturinha aí, para relembrar do que ele fala, para a gente poder continuar com as correções, né? É um poema da Rosiana Murray, que eu gosto muito, ela é uma poetisa maravilhosa. A imagem remete muito bem, ilustra muito bem aquilo que é dito no poema sobre pessoas que vivem em situação de rua. Então, número 1, que sensações e sentimentos a leitura do poema despertou em você? Embora a resposta seja pessoal, eu vou dizer o que despertou em mim. Despertou em mim a indignidade por tantas pessoas estarem em uma situação de rua. Despertou em mim a me sentir tão pequena e tão impotente diante de tantas pessoas que passam por essa situação e nem sempre a gente pode ajudar. Quando eu posso, quando perto da minha casa há pessoas em situação de rua, eu costumo deixar um lanchinho no meu carro, levo uma bolacha, ora levo um iogurte, e aí na hora que eu passo por elas, eu paro lá e deixo. Eu acho que é muito importante as pessoas se sentirem cuidadas. É claro, vocês são crianças, tem que ser com a ajuda, né, o auxílio de um adulto. O assunto apresentado no poema se assemelha ao que você tinha imaginado antes da leitura? Comente. Para mim, sim, né? Porque sem casa já remete a uma ideia do que se trataria o poema. Qual é o problema abordado no poema? O problema das pessoas que não têm onde morar e acabam vivendo nas ruas. Em sua opinião, como seria possível solucionar esse problema? Bom, projetos sociais, né, do governo seria muito interessante. Campanhas como normalmente as entidades religiosas, né, as igrejas, ou o local aí onde você faz o culto, independente da sua religião, seja cristã, católica, seja espírita, né? Em muitas possibilidades de você doar. Muitas vezes até a família, né, pode se juntar e doar para alguém da família que esteja desempregado, para algum conhecido, um vizinho, certo? Que comparação é feita no poema e por que ela é feita? O eu lírico compara as pessoas que vivem na rua com papel. Ele faz isso para levar o leitor a uma reflexão sobre a importância que é dada aos moradores de rua, que são tão pouco valorizados pela sociedade como o papel, que se descarta, né? O eu lírico apresenta sua opinião sobre a importância de ter uma casa. Você concorda com ele? Sim, gente, ter uma casa é essencial, ter um lugar para você morar, para você descansar, para você ter como chamar de casa, né? De sua casa, onde fica, onde abriga a família, onde você almoça, você dorme, você toma banho. 7. Nos dois últimos versos do poema, o eu lírico afirma que o corpo é a casa dos pensamentos. Em sua opinião, o que ele quis dizer com essa frase? Ele quis enfatizar, dar destaque à importância do corpo para a saúde mental do ser humano. Que relação pode ser estabelecida entre esse poema e a reportagem Seis Brasileiros concentram a mesma riqueza que a metade da população mais pobre, que foi lida na seção 2? Ambos os textos tratam de problemas sociais, né, gente? Mas cada um aborda um problema diferente. Na reportagem foi apresentada a desigualdade social em relação à pequena parcela da população que tem muito dinheiro e a maioria que detém pouco dinheiro. No poema, foi mencionado o problema de pessoas que não têm moradia, ou seja, uma das consequências da desigualdade social. Bom, terminando a interpretação, hoje vamos entrar aqui no nosso conteúdo que chama aposto, né? Nós temos esse parágrafo aqui. Segundo Kátia Maia, é retirado lá daquela leitura 2, tá? Segundo Kátia Maia, diretora executiva
da Oxfam e coordenadora da pesquisa, o Brasil chegou a avançar rumo à correção da desigualdade nos últimos anos. Vou parar até aqui. Olha só, eu já até tracei aqui na nossa aula, na nossa primeira aula, né, que era virtual, na aula no Zoom. Nós temos uma vírgula antes do que está sendo explicado sobre a Kátia Maia e uma vírgula depois. Isso aqui é o que a gente chama de aposto, está explicando quem é a Kátia Maia. Veja que essa explicação, ela não é essencial no texto, mas ela traz uma nova informação e ela traz uma credibilidade maior ao sabermos que a Kátia Maia não é uma pessoa qualquer, não é uma leitora, não é uma opinião simplesmente aleatória. Ela é diretora executiva da Oxfam e é coordenadora da pesquisa. Então, ela realmente tem credibilidade. A que termo se refere o trecho em destaque nesse parágrafo? Se refere ao antecedente, que é a Kátia Maia. Tudo isso aqui se refere a Kátia Maia. Assinale qual é a função desse trecho em destaque em relação ao termo a que se refere. Ele explica, identifica e esclarece um termo ao leitor. Qual termo? Kátia Maia. Qual o sinal de pontuação foi empregado no início e no fim desse trecho destacado? Falei para vocês agora, olha ele em destaque, as vírgulas, o sinal de pontuação, vírgulas. Que outro sinal de pontuação poderia ser utilizado? Poderia ter sido utilizado tranquilamente, nesse lugar, o travessão, tá? O travessão. O termo da oração que esclarece ou explica o termo que o antecede recebe o nome de aposto. Geralmente, entre o aposto e o termo a que ele se refere, há uma pausa, marcada na escrita por vírgulas, ou dois pontos, ou travessões, ou parênteses. Fiz o destaque do ou para vocês perceberem que qualquer uma dessas pontuações poderiam perfeitamente substituir aquelas vírgulas, tá? Existem vários tipos de aposto. Temos o especificativo, como o próprio nome diz, ele especifica e individualiza um termo que é mais genérico, um substantivo. E quando ocorre isso, normalmente não há pausa, não há vírgula, nenhum outro sinal de pontuação. Ele apenas especifica. O projeto Educação para Todos propõe a democratização do ensino. Veja que qual projeto? Educação para Todos. Está especificando o termo mais comum, o termo genérico, que é um substantivo, o projeto. Aposto resumitivo. Até circulei para vocês. O objetivo dele é resumir. Resumir algo que já foi dito antes. O aposto resumitivo é empregado na frase para resumir termos apresentados anteriormente. Segurança pública, políticas sociais, acesso à educação e à informação, tudo. Veja que todos esses termos aqui foram resumidos na palavra tudo. Por isso ele é resumitivo. Aposto enumerativo, ele faz o contrário. É como, vamos pegar aqui a mesma frase e fazer o contrário? Olha só. Tudo, dois pontos. Segurança pública, políticas públicas, acesso à educação e à informação são fatores essenciais para a minimização da desigualdade social. Em outras palavras, vamos ver aqui que ele está enumerando mesmo. Ele apresenta de maneira gradativa, ou seja, um por um, termos que compõem uma ideia. Todos naquela escola estavam interessados em novos conhecimentos. Dois pontos. Funcionários, professores, pais e alunos. Veja que todas essas palavras, esses quatro termos, estão enumerados definindo todos quem. Próxima aula a gente continua. Até mais. Obrigada.